E se você é ansioso, agora 5 dicas para você controlar a sua ansiedade. Respira, acalma. Esquece que você tem deveres a fazer e a gente vai ter um papo muito direto para você que não tem essa capacidade de controlar a sua antecipação. Há 4 milhões de anos atrás, então, descemos das árvores e há 2 milhões de anos atrás nos tornamos humanos. Há 350 milhões de anos atrás, nós nos diferenciamos dos répteis e os mamíferos, então, surgiram se diferenciando das aves. Isso fez com que existissem várias alterações no sistema nervoso. O primeiro sistema nervoso servia só para respirar e para controlar o batimento cardíaco. Logo surgiram as emoções, o controle do medo, para a gente sobreviver. E assim que surgiram os mamíferos, a camada mais externa do cérebro começou a se formar. E isso deu a nós algumas capacidades que outros animais inferiores também não tinham. Nós, como primatas, ganhamos uma outra camada no cérebro, que é a camada de fora do cérebro, que tem inúmeras capacidades. E dentre a capacidade puramente humana, a gente ganhou uma área muito específica nessa camada, que é a área da antecipação. É como se tudo na nossa vida, antes da gente fazer, existisse um esboço. A gente ganhou um caderninho para ter um esboço mental de tudo aquilo que vai ser aplicado na nossa vida. Pois é, senhores, esse esboço, esse caderno mental, essa parte específica do cérebro, ela faz a antecipação de tudo. E a gente ganhou de presente uma capacidade de poder organizar a nossa vida, de poder organizar a sua aposentadoria, de poder pensar aonde você vai estar na sua próxima viagem daqui a 3 meses. Porém, ganhamos a capacidade de nos estressar com algo que ainda não existe. Eis então que surgiu uma palavra que chama-se ansiedade. Muito prazer, senhores, todos nós somos ansiosos por natureza. Isso é um fato, isso não é uma doença. Quando então a ansiedade passa a ser um problema? Quando a ansiedade é uma questão natural da nossa evolução e do nosso funcionamento. O princípio básico de entender se a ansiedade é um problema ou se a ansiedade é uma normalidade é: a ansiedade te atrapalha na sua vida? O que essa ansiedade está fazendo com o seu dia a dia? Primeira coisa que você precisa pensar será que eu preciso procurar um psicanalista, um médico, um terapeuta comportamental para me tratar? Essa ansiedade está impedindo a sua produtividade? Essa ansiedade está impedindo os seus relacionamentos? Essa ansiedade está fazendo com que você desenvolva alguma doença física? Pressão arterial alta? Você está ficando com enxaqueca? Você tem sintomas de batedeira no peito, você tem sintomas de aperto, dor no peito. Isso são todos sinais de alerta que falam que você precisa procurar um médico. Tirando essas pessoas que realmente precisam de uma ajuda de um profissional, aqui eu vou falar algumas dicas para aquelas pessoas que têm ansiedade natural do dia a dia. A ansiedade, ela faz parte do nosso funcionamento, ela pode estar mais exacerbada ou menos exacerbada, e isso vai depender da sua rotina, do seu funcionamento. Existem dicas básicas para você controlá-la e colocar em equilíbrio essa sua ferramenta de sobrevivência. Toda vez que você ficar com medo de algo, toda vez que você estiver pensando em algum perigo, porque a base da ansiedade é o medo, e a base dos medos é o medo da morte, é o medo de não sobreviver no dia de amanhã. Então, toda vez que você passa por um pensamento desse, a sua respiração acelera. Então a respiração é o primeiro termômetro de que você está ansioso. A forma da respiração, geralmente os respiradores bucais, que entram muito ar pela boca, que respiram muito ar de uma vez só, são mais ansiosos do que as pessoas que respiram pelo nariz. Então, a forma da sua respiração faz com que o teu cérebro também fique ativo ou não ativo de determinada maneira. Se você respira rápido, se você respira muito veloz, com muito fluxo de uma vez, a chance de você ser ansioso é muito maior. Então, primeira dica de hoje é exercícios de respiração. Como fazer uma respiração para não ser ansioso? Vai lá, checa nosso vídeo, tem um vídeo aqui só sobre respiração. Você aprendendo a respirar, pelo menos nas horas que bate um certo medo, respira, relaxa e a sua respiração vai mandar na sua mente. Ela é a chave mestra que controla coisas que a gente não controla. Controlam ferramentas que estão no nosso inconsciente e a tua respiração é capaz de mudar esse funcionamento. Segunda dica de hoje para ansiedade: pensamentos positivos. Se a ansiedade tem a base como medo, se você pensa positivo, você consegue controlar esse medo. Então, para cada pensamento negativo, você vai pensar num pensamento positivo. Você pensou, eu não vou fazer bem isso, você pensa, eu já fiz muito bem outra coisa. Eu não vou conseguir achar vaga hoje para estacionar meu carro. Lembra que aquele dia eu fui e parei de primeira?
Então, para cada pensamento negativo, comece a exercitar um pensamento positivo. Uma ótima dica para a sua ansiedade: tenta fazer um exercício de relaxar a musculatura do rosto por 10 segundos. Relaxa a mandíbula, relaxa a musculatura da mastigação, músculo temporal, sente o canal auditivo abrir um espaço, sente os seus olhos repousarem nas órbitas sem aperto. Então, a musculatura que cobre os olhos não fazem força. Você sente até o teu nariz mais solto, tua orelha pesada, e aí você já relaxa a tua ansiedade. É um exercício rápido e fácil, você pode fazer, inclusive no seu trabalho. Agora, uma prática de mindfulness para controle da ansiedade. Haja de forma consciente. Isso que está te causando ansiedade realmente traz um perigo para a sua vida? Vamos supor que amanhã você tem uma prova importante. Obviamente, se você não estudou, você vai ter uma ansiedade natural. Vamos supor que você tenha estudado. Se você estudou, você vai, pelo menos, conseguir acertar uma boa parte da prova. Por que ficar ansioso se isso não vai te trazer nenhum risco de vida? Então, existe aquele estresse que a gente chama de estresse físico, que é uma situação onde existe um risco, você está durante um assalto, você tem que ter uma resposta nesse estresse, você pode ficar ansioso. E existe aquele estresse psicológico, eu tenho uma prova amanhã, eu vou ficar ansioso hoje. Então, se não existe um risco específico dessa situação, você faz de uma forma consciente. Eu estudei, eu sei que pelo menos uma parte da prova, se a prova for uma prova coerente, eu vou acertar. Então não existe razão para eu ficar ansioso. Esse método você faz com que a cascata de reações na sua mente pare e você não fique tão ansioso. É uma forma de mindfulness, de você ter uma atenção plena, uma consciência do processo de ansiedade. E para finalizar, reveja os seus valores. O que é um caos para você? O que seria uma situação caótica? Aquelas pessoas que aprendem a trabalhar a ansiedade, você vê um empresário que já teve várias empresas, quebrou, voltou, quebrou de novo, você vê a pessoa extremamente tranquila com notícias boas, com notícias ruins, porque ele aprendeu a dominar o caos. O que realmente é um caos na sua vida? Então procure entender o valor do caos, os valores das suas essências, e aí você vai começar a perceber aonde pode se encaixar uma situação que você realmente tem que ficar ansioso. Então, se você por acaso teve uma briga num relacionamento, isso talvez não é um motivo para você causar uma ansiedade tremenda. Mas se você teve alguma outra notícia muito importante que não tem volta, talvez você possa ficar ansioso, existe uma certa coerência. Quando você começa a colocar tudo no liquidificador e pesar as situações, revelando o que é caos e o que não é caos, você tem de forma consciente quais são as situações que você se permite ficar ansioso. Aprenda a dizer não. Se você fala sim, talvez, numa situação onde você não queria estar, isso vai causar uma ansiedade natural. Quando você não quer fazer alguma coisa e você se compromete a fazê-lo porque você tem vergonha ou medo de falar não, isso, assim que a pessoa virar as costas, você vai ficar pensando, nossa, por que eu fui me comprometer em fazer isso? E isso vai gerar uma certa ansiedade. Então, aprender a dizer não é uma chave de sucesso para controle da ansiedade. Para finalizar nosso papo, senhores, esqueça do e se? E se amanhã chover, eu fiz a festa? O e se, ele é a palavra-chave para você entrar num processo mental de negativismo e de ansiedade. O e se deve haver uma certa coerência para você não fazer também coisas muito erradas. Se for uma situação de risco, o e se, ele até que é benéfico. A vida é feita de muitas possibilidades e se você ficar viajando e vagando por todas, certamente a nossa tendência à negatividade vai fazer com que você viaje nas possibilidades infinitas do negativismo. Se você parar de viajar nas possibilidades da vida e buscar as possibilidades que você quer chegar, o seu foco, aonde você quer atingir, você automaticamente bloqueou o teu processo de ansiedade, pelo menos em excesso. Senhores, se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém ansioso, dê uma curtida e compartilhe.